A consistência nunca foi tão exigida e necessária na televisão. No rastro do mundo globalizado, os telespectadores querem saber mais de todos os assuntos e com a riqueza de detalhes que só uma boa entrevista é capaz de oferecer. A TV brasileira, aberta ou fechada, tem investido sem risco nesse formato. E agora nós vamos aos nossos convidados de hoje. Sim, porque são dois. A Regi Meio Norte está estreando novos programas e o Falando Nisso faz parte disso. Então, muito obrigada pela sua presença aí do outro lado. Sobre o nosso convidado, eu queria dizer que o Brasil tem 3 majestades popularmente eleitos e aclamados pelo povo. Pelé no futebol, Roberto Carlos na MPB e outro que foi o único a fazer o Brasil cantar e dançar na festança do centenário dele em 2012. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E ano passado, as grandes produções da TV, do cinema, da poesia, do teatro, da dança, correram o Brasil todo para encontrar outros reis da interpretação, de conteúdo, de cultura, que estivessem à altura do rei absoluto da cultura brasileira. De 10 artistas do Brasil especializados em Luiz Gonzaga, um é com certeza um piauiense. No Piauí, a gente se emocionou toda vez que o meu convidado de hoje, no Falando Nisso, entrava em cena. Fosse para discursar no Congresso Nacional, na tela da Globo, no cinema, ou bem aqui, no adro da Igreja São Benedito, palco das melodias sinfonizadas de Luiz Gonzaga, num espetáculo lindo, visto por 42 cidades e por mais de 500 mil de pessoas. Mas a vida do nosso convidado de hoje tem muito mais histórias, porque ele é o mais completo artista do Piauí e um dos grandes do Nordeste do país. É culto, letrado, atua, canta, interpreta o que acredita, mas também o que só desconfia, seja em que palco for, e ainda faz graça. Mata a gente de rir. É ácido, irresistível, afetivo, zangado, não ligue para ele às 10 da manhã. Ele foi político, vereador, por onde passa, nos faz pensar, faz chorar. Pai de uma menina de quase 20 anos, que se tornou escritora. Ele vai fazer 24 anos de carreira em dezembro e já mudou de nome porque queria ser único. Mas nunca deixou de ser João Cláudio Moreno, no Falando Nisso de hoje. João, querido, olha, a Globo demorou um tempo para encontrar o espaço na sua agenda. Mas eu consegui, Falando Nisso aqui da Rede Meio Norte, em 24 horas. O João desmarcou um compromisso para estar aqui com a gente hoje, na estreia desse programa. Vai ser difícil entrevistar você. Você é meu amigo querido de muito tempo. É verdade. Eu sou sua fã incondicional. Eu também. Então você vai me deixar sem palavras, como aliás deixou a muita gente e fez muita gente chorar nesse centenário lindo de Luiz Gonzaga. Vamos começar por aí? Vamos lá. Me conte, você participou de inúmeras produções nacionais, regionais e até internacionais sobre esse grande nome. Você pode. Me conta como é que foi estar dentro desse contexto. Você sabe que eu tinha até um certo ressentimento, porque quando o Luiz Gonzaga morreu, nós nos conhecemos de muitos anos, né? Nós éramos estudantes do curso de comunicação, eram amigos, e quando o Gonzaga morreu no dia 2 de agosto, o Mané de Pádua, nosso amigo de faculdade, pagou minha passagem para ir a Exu, para o enterro. Eu nunca tinha ido em Exu. Eu fui dormir na rodoviária do Crato e de lá peguei outro carro, fui para Exu, participei do enterro, conheci toda a família e voltei e fiquei indo todos os anos, me tornei cidadão de Exu, exuense, membro do conselho do museu e totalmente entrosado com tudo que acontece lá e com tudo que diz respeito a Luiz Gonzaga. No entanto, os grandes filmes, documentários, essas coisas que faziam sobre Gonzaga, eu nunca estava. Quando chegava, por exemplo, o Gilberto Gil fez um documentário lá, Viva São João. Quando ele chegava, eu tinha saído. Fizeram um documentário sobre sanfoneiros. Quando eles... Não, eu saí hoje. Aí eles chegavam à noite. Eu nunca tinha participado. Então esse ano foi difícil, porque eles me procuraram e finalmente deram um espaço. Porque houve produções aqui e fora do Brasil mesmo. Eu fui até a Itália. Não foi especificamente falar sobre Luiz Gonzaga. Na verdade, eu fui à Itália atrás de dinheiro para uma escola que a gente tem em Piripiri. Ah, boa, pensei que fosse só para você. Mas aproveitei e acabei falando sobre o Gonzaga.
E não acabou, né, Maia? Não, porque você participou de um Globo Repórter, de vários links no Jornal Nacional, de uma produção da Globo News, de um filme lindo, Dominguinhos Canta e Conta, Luiz Gonzaga, de um documentário alemão também. É um disco. Um disco. Cantando em alemão. Você cantou em alemão, Luiz Gonzaga? Cantei, e eu passei algum tempo estudando, não aprendendo a língua, decorando a língua. E aí, quando eu gravei, a pronúncia estava toda errada, porque aí... A legenda corrigiu para o país que fosse ver. Eu cantei achando que estava abafando. E aí o padre disse, que língua é essa? O padre alemão. Então, é como os americanos. Você passa a vida inteira estudando inglês, no IAS, no Face, não sei aonde e tal. Quando você fala com um americano, ele não entende. Você lembra de algum trechinho, assim, do Luiz Gonzaga em alemão, João? Eu não lembro, porque... Você decorou? Eu decorei e tinha que ler a pronúncia embaixo, assim. Mas eu vou te dizer mais ou menos o seguinte. O alemão é uma língua de gente inteligente. Por quê? É a língua da filosofia e a língua da teologia. Uhum. Até o Caetano Veloso tem uma frase que diz, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. E é verdade. Agora, sonoramente é bruta. Não é uma língua suave como o francês, como o português. Agora, a língua mais estranha que eu vi, que eu tive acesso assim, foi o polaco, o polonês. É primo do russo. Eu não me lembro das letras em alemão, mas eu vou falar aqui para você o polaco, para você ver que coisa esquisita. E esse você lembra? Lembro. Como é? Tá pronta? Sim, acho que sim. Olha que coisa. Ani opanski zjastową, ani Marię, i po cierach ducha trzeciego, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona między nimi stajmi i błogosławiona owoc żywota Twoego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie ciernacie. Amém. Isso é Ave Maria em polonês. Eu ia dizer, é fácil para você porque você é um católico fervoroso. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Só queria encerrar esse assunto do Luiz Gonzaga e queria mostrar agora para os nossos telespectadores um trecho de você, junto com essa orquestra linda, Orquestra Sinfônica de Teresina, com esse trabalho maravilhoso do maestro Aurélio Melo. Você que viajou 42 cidades, foi visto por 500 mil de pessoas com esse trabalho com a Orquestra Sinfônica. A gente vai ver um trechinho e aí você vai comentar e depois a gente vai para o Congresso Nacional. Vamos ver. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei. Eu te asseguro, chore não, viu, que eu voltarei, viu. Quero ouvir você. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. João, isso você fez em várias cidades. A emoção foi a mesma? Foi. Mas teve lugar que foi... Tipo? O primeiro dia mais emocionante para o Aurélio foi o primeiro dia de ensaio. Porque eu liguei para ele e pedi que ele fizesse os arranjos. Um ano depois ele fez e eu nunca apareci para o ensaio. Depois você fica falando que as pessoas ficam insistindo, tentando lembrar você para os compromissos. Eu disse, amanhã eu vou. Você sabe que eu apareci no dia, por exemplo, eu cheguei na sexta-feira, ensaiei, e a cantata estreou sábado. E eu apareci vestido de padre. E o Aurélio conta essa história, porque o Aurélio acha que inconscientemente eu tinha medo de cantar com a orquestra. Pode ser mesmo.
porque é difícil. Por isso que você foi de padre? Era uma maneira de você, é um amuleto, se proteger, fugir do medo? Eu nunca entendi bem esse negócio de se vestir de padre ou de botar uma bengala. Entendeu nada. Ou de sair vestido de velho, ou de um personagem. Tem gente que diz que é um laboratório, outros dizem, mas eu acho que aquilo ali é talvez um refúgio para fortalecer a insegurança. Que incrível você dizer isso. Porque a sensação que a gente tem é que é só um personagem, não é uma maneira de você se proteger, de se fortalecer. Tem até gente que diz assim, coitado, ele é louco, né? Ele é doido. E é justamente o contrário, eu estou fazendo aquilo para não enlouquecer. Porque às vezes a realidade é muito dura. Mas você é meio louco, não é, João? Cá entre nós. Não, eu acho que... Não sou não, Maia. Eu acho que eu sou muito lúcido. É que a loucura e a lucidez, elas são antíteses que tem a diferença, um limiar muito sutil de uma coisa para outra. O que eu acho realmente é que o mundo enlouqueceu e que as pessoas fingem normalidade. Eu não finjo. Agora, essa coisa de não fingir, da lucidez um pouco te perturbar, me chamou muito a atenção quando você esteve no Congresso Nacional e fez foi um pronunciamento sobre Luiz Gonzaga, foi incrível no Senado, um silêncio para te ouvir, mas de tudo que você falou, eu achei que foi bacana você não ter perdido a oportunidade de fazer uma crítica construtiva ao nosso Estado, com foco no Estado, que a gente tem um certo despeito, que é o Ceará. Vamos dar uma olhada nesse trecho lá no Congresso? Vamos ver o João no Congresso Nacional. Nós hoje viemos do Piauí, que também somos cearenses lá no Piauí. É uma sucursal. Nós no Piauí, os artistas, os empresários e os políticos temos muito que aprender com o Ceará. Porque o Ceará tem um civiródromo, é uma capacidade de se virar. Se o Ceará tivesse a água subterrânea que o Piauí tem, se o Ceará tivesse um rio de 1.200 quilômetros perene com 33 afluentes que não secam, o que o Ceará poderia fazer? Tem uma anedota que diz assim, se a União Soviética tomasse conta do deserto do Saara, sabe o que acontecia? Em 40 anos, nada. Depois ia faltar areia. Mas se entregar para esse povo do Ceará, vira uma Califórnia. Então, nós que somos uma sucursal do Ceará, os artistas do Piauí, que são muitos, que são grandes, que são puros, que têm uma fidelidade às suas origens, não puderam estar todos aqui, mas estão representados pelo maestro Aurélio Melo, que há 31 anos dedica sua vida a pesquisar, ensinar, difundir e divulgar a verdadeira música. Você pensa tudo isso mesmo, assim, o Ceará consegue transformar tudo e a gente ainda está longe disso? Acho, Maia, que é uma coisa, quando eu vou ao Ceará, eu fico completamente inquieto, porque eu acho que nós temos mais condições do que eles. Eu não tenho inveja porque eles se deram bem. Eu acho que nós temos um compromisso de originalidade maior do que eles. Então, quando eu vejo ali o Dragão do Mar funcionando, eu vejo aquelas praias, eu digo, mas o Porto das Barcas é até melhor. Eu fico imaginando o berço do homem americano nas mãos do Ceará. Porque o que acontece conosco aqui é o seguinte, veio uns amigos meus de São Paulo, foi lá em Piripiri, foi na minha casa, na casa da minha mãe. Quiseram ver 7 cidades, que é uma coisa linda. E minha mãe disse, vê o quê? Lá só tem pedra e mato, alguma mutuca para explorar você. Mutuca é ótimo. Então, eu acho que os cearenses, eu vou muito lá. Mas se eu tivesse, antes de ir para o Rio, tivesse feito um estágio em Fortaleza, eu teria aprendido muito mais. Porque nós não temos essa ambição. O piauiense, toda a nossa cultura é uma cultura do vaqueiro. Então, o vaqueiro solta o gado vai para o mato, come e volta no final da tarde ruminando o que comeu e o vaqueiro sentado na porta, ruminando com o gado também, na lentidão da letargia, onde a sua única ambição é sobreviver mais um dia. Você falou do Ceará e dessa coisa que se você tivesse começado pelo Ceará, e aí é claro que eu vou falar de Chico Anísio e vou falar de um ano intenso que você teve de 2012 e que
segue agora em 2013 e que depois de tudo isso que ainda continua do Luiz Gonzaga, você teve que escrever um espetáculo, teve a morte do Chico, que tem uma ligação ímpar com você. Eu queria um pouco de um personagem, um pouco desse teu trabalho, que inclusive vai agora para São Luís, né? Em maio, né? Dia 11 de maio. Dia 11 de maio vai estrear em São Luís. Em Teresina, não? Eu fiz uma vez aqui na Nova FAP. Sim. Numa faculdade particular e tal. No auditório, né? Auditório lá, mas sim, foi uma coisa muito lenta. Agora, é porque o que acontece, Maia, é que nós temos bons restaurantes, hoje em Teresina, de ponta, igual São Paulo. Mas não tem espaço para o artista. Temos bons livraria, biblioteca, mas não temos mais teatro nem centro de convenções. Falta palcos na cidade, né? Faltam palcos. O teatro é o mesmo teatro de 1889. Uhum. Quando a cidade tinha 40 mil habitantes, 20 mil habitantes, nós temos 1 milhão hoje, 800 mil com Timon dá 1 milhão de habitantes. E não temos onde nos apresentar. E o espetáculo tem assim, certas exigências técnicas e tal. O Chico foi uma coisa, Maia, quando eu recebi a notícia da morte do Chico, você vê que coisa incrível. Eu estava no mesmo lugar onde eu fui apresentado a ele em 1993. Que lugar é esse? Um hotel em Luiz Correia. Então eu estava lá. Que coincidência. Eu já sabia que ele ia morrer. Ele já estava sofrendo há muito tempo. Aliás, eu já estava pedindo a Deus até que ele morresse. Deixar de sofrer. Mas quando eu recebi a notícia, foi assim eu tive uma crise de choro. Porque quando morre um grande artista, um grande líder, um grande político, uma grande figura, você sente mesmo. E quanto mais você conviveu com aquela pessoa, viu a intimidade dela. E eu fui, nos últimos 3 anos, eu fui a Maranguape várias vezes, uma homenagem a ele. O primeiro ano ele não foi, eu fui chamado para substituí-lo. O segundo ano ele foi doente, quem entregou a homenagem em cima do palco fui eu. E o terceiro ano ele foi novamente doente. E a última vez que nós nos encontramos foi em Maranguape. Um pouquinho antes eu tinha ido a São Paulo, ele era do Rio e voltou a morar em São Paulo. E eu então encontrei um Chico velho, que envelheceu 10 anos em uma semana, com pneumonia, com câncer, quebrou a perna. E ele estava muito deprimido. Então ele disse assim para mim, que ele era o mau humor dele, que era uma maravilha. Ele disse, começou a falar de Deus. E disse assim, Deus, se houvesse eleição direta para Deus, eu não votaria nesse que está aí. Então eu levei aquele susto e falei, mas Chico, todo mundo tem uma bifurcação, acredita em tudo e depois não acredita em nada. Eu digo, mas Chico, você tinha um personagem que era um profeta, foi antes da bifurcação. Esse é o João Cláudio, contando pedaços da vida dele, que são pedaços do Brasil, de coisas que nós vivemos junto com ele. E aí, João, eu queria dizer que no ano passado também você fez 2 campanhas, né? Eu sabia que você estava fazendo Teresina, não sabia que você estava fazendo Petrolina. Eu fiz campanha em Petrolina. Campanha política. Foi bom para você? Financeiramente foi. Olha que eu te pergunto quanto você ganhou. Eu não posso dizer quanto eu ganhei, mas financeiramente foi bom, porque já fazia 3 anos que eu recusava fazer campanha por escrúpulo. Não me meto. Por isso que eu falei que você interpreta o que você acredita e aquilo que você só desconfia. Por escrúpulo. Petrolina eu fiz uma participação muito pequena, cantei uns hinos e tal. Até o sujeito me perguntou assim, você já ajudou muito político a ganhar a eleição, não já? Eu digo já, quando ele tem voto. Porque quando não tem... Não tem jeito. E você, essa coisa da política, a gente está falando do artista, mas você também se aventurou pela política, foi vereador, de esquecer de um mandato só. Política não está nos teus planos? Tá, eu nunca vou deixar de ser político. Eu simplesmente não fui candidato, porque era um projeto meu não transformar a política numa carreira, num meio de vida, numa profissão. Então você vai voltar? Eventualmente, uma vez ou outra. Não sabe quando? Nada me impede. Eu não posso transformar aquilo em carreira, né? Abandonar, porque isso é o que acontece, né? Aliás, você teve um tempo assim de ostracismo e graças a uma garota chamada Vanessa, né? Você está com a imagem dela aí agora, vendo, os telespectadores, que você reemergiu, voltou à cena. Isso é muito importante falar isso, sabe por quê? Eu queria prestar uma homenagem a essa garota, essa menina. Eu simplesmente... Tinha desistido? Eu praticamente não estava trabalhando, porque para você estar trabalhando no nosso meio,
É preciso você estar antenado com todas as novidades tecnológicas, ter um empresário, ter um escritório, ir atrás. E eu, além de não ir atrás, não atendo telefone. Aí ela fez um blog, foi? Então, eu pouco trabalhava. Hoje eu trabalho muito pouco no Piauí, mais fora. Por quê? Não é porque eu não quero, é porque não sobra Você tempo. tem 5 shows por mês, em média, né? Em média, mas no mês de junho foram 16. Qual show que você está viajando agora? Eu sei que tem Luiz Gonzaga no meio, Eu faço orquestra. vários. Por exemplo, no dia 17 pra você entender como é. Talvez eu seja no Brasil o único, talvez, que faça um show temático. Você tem uma revendedora de pneu. Aí você me contrata, eu faço Como é que é teu processo criativo para fazer um show no revendedora de pneu para advogado, para mãe, para vendedora, para médico? Se me der 2 dias, eu faço. Sério, João? É sério, porque a bagagem e o repertório é grande. Por exemplo, eu fiz um show para o revendedor Citroën, em São Paulo. Citroën. Então, eu sabia que o concorrente da Citroën é a Honda. Então, eu já entro no show assim, apressado. Se vocês me desculpem que eu cheguei atrasado, eu vim praticamente a pé, eu vim de Honda Civic. E quando é para médico, por exemplo? Agora, aí é a minha especialidade, porque quando me perguntam, você é médico? Eu digo, não, sou doente. Porque eu posso viver absolutamente sem mulher. Eu não posso viver sem o Flávio Santos aqui. Aquele otorrino. Sim. Né? Uhum. E às vezes eu ligo para ele 1h da manhã em São Paulo, porque quando eu chego em São Paulo me ataca rinite, otite e tal. Mas eu tive as maiores oportunidades, inclusive esse ano e este ano, 2013, de ir para São Paulo, passar 1 ano, 6 meses trabalhando, ganhando muito bem. Mas o clima não te deixa. Eu não tenho mais vontade de morar num lugar daquele que na minha casa, por exemplo, você está convidada permanente a almoçar ainda. É mentira dele, faz 1 ano que ele diz isso. O almoço ainda não saiu, mas ela é convidada. Na minha casa, o almoço começa 1h da tarde, termina 5h da tarde. A pressa é inimiga da refeição. Aí você não vai. Quando você vai para um show de advogado? Lá, eles comem em pé. Eles correm. E no último dia do ano, eles podiam se aquietar, se deitar, eles vão correr na São Silvestre. Quando é advogado, é um show só para advogado. Eu sou especialista em fazer show para a OAB, no Brasil todo. Sou especialista em fazer show para padres. Agora mesmo, dia 4 de maio, eu vou fazer um show para todas as dioceses do Piauí, numa pastoral de comunicação. João é um argentino, o novo Papa da Igreja Católica. É argentino, e o Papa argentino... O João é católico fervoroso, não sei se ainda é. O Papa argentino, que é um milagre, né? Ele em si já é um milagre, que é argentino humilde, coisa que não... Um milagre grande. João, vamos às fotos que você trouxe, vamos das lá. imagens, é tanta coisa para falar com ele. O João trouxe algumas fotos que a gente, bem rápido, porque o nosso tempo está estourando, a gente vai mostrar o que é. Aí a Clara, né, João? A Clarinha. A Clarinha é a pessoa mais digna que eu conheço. A tua filha é, de fato, a tua cara metade. A Clarinha, ela tem, graças a Deus, a aparência física da mãe e tem a Patrícia Melody. Uma aparência psicológica muito parecida comigo. Graças a Deus, melhorada. Eu acho a Clarinha uma das pessoas mais íntegras, incapaz de maltratar uma pessoa, incapaz de falar Ela é um mal. doce. É um doce e fez um livro incrível, gente. Tem uma capacidade de escrever. A Casa de Isabel. E a Clara, desde cedo, está no meio do João. Vamos ver a próxima foto. Não é a Clara? É a Clara com o Chico Chico Anísio. Ela tinha quantos anos aí? Ela tinha 4 anos. Foi quando estreei o primeiro show dirigido pelo Chico. Ela chamava o Chico de Vovô Chico. E o Chico, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele voltou meio para baixo, então ele foi para Petrópolis. E eu liguei para ele, posso ir aí? Ele disse, pode. Aí você levou a Clara. Mas traga a Clara. Olha, vamos para a próxima. Aí é uma das produções da Globo. Você já participou inúmeras em todas as emissoras. Essa foi a glória. Você vê que no horário nobre do Jornal Nacional, o Chico José diz assim, tinha vários artistas de Pernambuco, ele diz assim, a voz mais parecida com Luiz Gonzaga, de João Cláudio, o Jornal Nacional viu. Ninguém me ligou para dizer que viu isso. No Faustão, até minha mãe ligou. Mas no Jornal Nacional? Ninguém ligou. Para mim foi uma das coisas mais importantes. Olha só. Na frente dos pernambucanos, dizer. É incrível. Por isso que eu disse que entre os 10... E você é diferente, você não é só a voz, você tem consistência, tem a cultura, a informação do Luiz Gonzaga. E você é uma pessoa culta. Eu acho que é um ator que canta, né? É verdade. Aí com o Gil, são as pessoas que fazem parte... Aí foi importante, porque foi um dia inteiro na casa dele, entrevistando para o Jornal do Brasil. E agora em Exu nós nos encontramos. Isso foi em 98.
Então, me encontrei com ele no palco, aí quando ele me viu, eu falei, Gil, tá lembrado de mim? Eu que apresentei, tá lembrado de mim? Estive na sua casa em 97. Ele disse, não, foi em 98. Olha. Você deu uma engordada, né? Deu uma engordada. Vamos para a próxima. Aí foi um momento incrível, né? Solene. Esse foi o piauiense ilustre da academia. Nós só tivemos 4 piauienses na Academia Brasileira de Letras. Félix Pacheco, Deolindo Couto, Carlos Castelo Branco e Dr. Evandro Lins e Silva. Sendo que o Dr. Evandro nasceu por acaso, lá na Ilha Grande de Santa Isabel. Nesse dia eu estava. Nós ficamos amigos mais, sabe como? Caminhando no calçadão da Avenida Atlântica. Amigos de eu ir à casa dele. Eu tenho bilhetinhos dele, livros autografados por ele. Incrível. A próxima. Aí são algumas das produções que você fez, né? Que ganharam as ruas das cidades, dos lugares. Isso é muito bacana. Isso aí é em Triunfo, Pernambuco. Eu me vesti de padre, é uma tradição desde 88. Que eu fui para o Congresso da Viração em Maceió e lá tinha um grupo que era os meninos da Albânia, que era dos comunistas, do PCdoB. E eu, então, para contrapor, tinha uma mala cheia de batina, fizemos os meninos do Vaticano. Então, desde esse tempo que eu me visto de padre no carnaval. Sabe por quê, Maia? Não é a fantasia da gente? A sua fantasia é essa? A minha fantasia é ser padre. Eu não acredito nisso. Aí, olha como o João lota as cidades, né? Quanta gente para ver o João na cidade dele, Piripirite. Claro que tinha que ser assim, né? Mas aí não foi bem eu que lotei, não. Aí foi Nossa Senhora de Remédio. Contando com os santos. Aí com a orquestra, o grande Aurélio Melo, né? Incrível, a gente já falou desse trabalho aqui hoje. E aí, essa aí deu o que falar. Essa deu o que falar. Essa eu mostro, essa foto é para mostrar para os meus netos. Todo mundo que pergunta... Contar vantagem, eu digo, né, não, João? Isso aí foi uma noitada de amor muito grande com a... É você e a Mônica Martelli. Mas, na verdade, foi uma peça de teatro. Aí você guarda e mostra, vai mostrar para os netos dizendo o que foi. Me dei bem nessa noite. João, só para a gente já ir encerrando, o humor brasileiro, um pouco ele se elitizou nos pockets, na TV brasileira perdeu um pouco a graça, não sei se mudou de estilo, a gente perdeu monstros como o Chico Anísio. A internet serviu para democratizar, porque tem figuras incríveis que escrevem de maneira incrível. Ficou mais polêmico ainda com algumas... interferências dentro do nosso cotidiano, que são bem ácidas. Como é que está o humor brasileiro? Você está feliz com esse momento? Você que é... Maia, é difícil dizer pelo seguinte, a televisão brasileira, ela piorou muito a qualidade. Basta você pegar os programas, porque piorou porque os que entendem de televisão acharam que tinham que democratizar o acesso, baixando o nível. Mas os artistas estão aí, os humoristas. Stand-up, que virou uma febre, uma moda, é uma coisa que o Chico Anísio fazia há 50 anos, eu faço há 23 anos e o Zé Vasconcelos fazia há 70 anos. Não tem nenhuma novidade. Agora, eu acho que é assim, se a gente procurar, a gente acha. Com certeza. E no programa, a gente sempre pede para o nosso convidado, pergunta qual o melhor conselho que você recebeu e de quem. Você lembra? Melhor conselho? Recebi tantos conselhos, Maia. Eu posso até dizer, no seu caso, eu vou abrir uma exceção, o pior conselho que você recebeu. O melhor conselho que eu recebi foi do Domingos. Era o personagem de Piripiri, que foi meu cavalo de batalha. Um dia ele disse, não siga conselho. Esse foi bom, né? Foi, não siga conselho. Eu digo, por quê? Porque você sabe de quem você é amigo, mas você não sabe quem é seu amigo. Tá vendo? E o Pedro Nava, que se suicidou, que é um escritor, ele diz um negócio seguinte, ele diz assim, experiência é um automóvel com farol aceso para trás. Maia, conselhos são bons, mas a sua experiência não serve para sua filha. São realidades diferentes. Mas quem quiser ouvir pai e mãe, ou então avó, avô, quem quiser ouvir... Você aconselha que sim. Ouça. Que pergunta você faria e para quem? Para a gente botar no próximo programa. E a quem? Eita, agora você me pegou. E enquanto você pensa, eu vou te dizendo. Eu coloquei na internet, assim, entrevistar o João Cláudio é um desafio. Então a gente nunca sabe, com um cara tão preparado, tão versátil, talentoso, como encerrar uma entrevista com o João Cláudio. Eu vou pedir para ele cantar, para ele imitar alguém. Inclusive ele imitou pouco aqui, porque a ideia também era fazer uma entrevista que a gente se deleitasse com os pensamentos de João Cláudio. Não mais séria, mas
o João Cláudio, né? Porque o João Cláudio nos palcos todo mundo vê. E aí eu coloquei na internet e saíram as coisas mais incríveis, incríveis mesmo. Por exemplo, um disse assim, eu pediria para ele declamar uma canção, a Regiane Moraes. A Fran Sertão dizia, eu queria que ele imitasse a Descia, ele faz muito bem. O Paulo de Tarso de Moraes Souza disse assim, você escolheu um gênio para entrevistar, agora deixar fluir a conversa, pois qualquer lado que você puxar, o ser humano genial que é o João Cláudio vai aparecer. A Liz Andrade disse, acho que eu imitaria. A Anúcia Melo disse assim, eu pediria para ele fazer uma prece, ele é tão religioso, deve estar preocupado com as loucuras que andam acontecendo no mundo, seria bem lindo. O Áureo Júnior disse, eu perguntaria ao João Cláudio o que dói mais, a máscara da verdade ou das máscaras que ele usou, qual ele prefere ou qual delas mais se parece com ele mesmo. E aí teve gente que falou até do PCdoB, você ainda volta para o PCdoB, eu encerraria perguntando isso, mas mesmo sabendo que o comunista não vai para o céu, teve gente que fez de tudo. E aí eu queria que você escolhesse como você vai terminar uma dessas, porque eu adoraria tudo. Então, para encerrar, não esquece da pergunta, estou te dando tempo. Tá bom. Como você encerraria aqui? Eu faço a pergunta primeiro ou digo poema? Faz a pergunta, se você já tem. Tá pensando bobagem. Eu tenho tanta coisa para perguntar. Tic-tac. Se você quiser, pode abrir mão disso. Eu posso abrir mão? Pode. Mas eu sempre tenho muita pergunta para fazer. Gente, deixei o João sem palavras. Eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu perguntaria o prefeito Firmino quando é que libera o viaduto. Eu perguntaria o Efrem se os dentes são naturais ou não. Já chega essas duas, tá ótimo. E de todo mundo aqui, quem você... Eu vou terminar com um texto. Com um texto? Que ela disse aí. Não, teve vários. Falou poema, uma falou para você terminar com uma prece, outra falou para você terminar cantando alguém que você gosta. Eu vou terminar com um poema de minha filha. Eu acho a Patrícia, a mãe da Clara, esse disco é dela. Sim, é coisa uma das melhores compositoras do Brasil, de música pop. Compositoras. Ela é uma boa cantora, mas compositoras são poucas. E ela tem muitas músicas que me comovem. Por exemplo, tem uma que diz assim, pelo olho mágico eu te como com os olhos, te recebo sem reserva, sem carinho nem porquê. Pelo olho mágico eu te espero com os olhos, te recebo com carinho e sem reserva nem porquê. Tô de olho em você, já não prego os olhos na madrugada, olhos que esperam pra te ter, sonhos que me custam, os olhos da cara, sonho que me custam, os olhos da cara. Fecho os olhos pra tentar te esquecer, mas tenho o olho maior que a barriga quando vejo você. Aí a Patrícia gravou uma música da Clara, a letra da Clara. Você vai cantar? Não, eu vou declamar. Vai declamar, ok. Olha que beleza. Pra gente encerrar. Paixão eu só consigo ter no escuro. A amante eu só me sinto em pleno breu. E da fotofobia eu não me curo. A sombra guarda tudo que é meu. A amar a luz de vela ou a lamparina, a meia luz revela o meu desejo. Somente a escuridão me ilumina. O claro cobre tudo que eu vejo e eu não vejo. E em meio à claridade não me entendo. Eu não vivo a muitos volts, nem pretendo o óbvio claramente. Não me chama no claro. No claro não se ama, obviamente. Essa é a Clara Moreno, filha de João Cláudio Moreno. Essa poesia responde todas as perguntas aí. Sem dúvida. João, super obrigada. Maia, quanto tempo a gente está junto. Pois é. Que beleza. Vamos marcar aquele almoço, viu? Vamos marcar aquele almoço. Vou aproveitar e convidar todo mundo para dar um prejuízo enorme para ele. Prepare. Falando nisso, com João Cláudio Moreno, na nossa estreia. Até já.